Abra sua Bíblia para a nossa meditação, Mateus capítulo de número 21. Palavra de Deus, Mateus capítulo de número 21. Palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, no Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei, ó filha de Sião, eis aí que vem o rei, humilde, montado em um jumento, um jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Deus, obrigado pela tua palavra viva, santa, palavra que tem o poder de nos fazer santos e nos dar herança em Cristo Jesus. Obrigado porque a tua palavra é a verdade, e ela chega até nós cheia de misericórdia, cheia do amor que vem do alto, para nos buscar, escrevendo a história da nossa salvação. Obrigado porque esta história mudou nossa caminhada aqui na terra, antes distantes de ti e agora próximos de ti, no cumprimento de cada uma das tuas promessas. Na leitura dos teus profetas do passado, podemos colher a história da nossa salvação. Obrigado por essa história, porque aqui nos dá condições de cultuarmos, louvarmos e adorarmos a Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quem é Jesus? É a pergunta que é feita. Talvez a principal pergunta da nossa caminhada aqui na terra. A nossa espiritualidade depende disso. Não tem como vivermos uma vida cristã sem saber quem é Jesus. E a pergunta é feita num momento histórico fundamental. A Bíblia, a palavra de Deus, é a história da salvação. Aqui está toda a história da salvação. E tudo que precisamos aprender a respeito de salvação está nas páginas da palavra de Deus. Aqui há uma cena fundamental da pessoa de Jesus Cristo. Depois de passar um tempo aqui na terra, ele tem um momento onde ele entra em Jerusalém. Jerusalém, povo de Deus, Antigo Testamento, é o local de culto, é o local de espiritualidade, é onde ali pode ser achada a salvação. Somente em Jerusalém há a possibilidade de culto, somente em Jerusalém é a possibilidade de uma verdadeira espiritualidade. E Jesus deve caminhar para Jerusalém cumprindo uma profecia do profeta Zacarias. E assim Deus já havia dito que Jesus haveria de entrar em Jerusalém e ser conhecido como Jesus de Nazaré. Isso já está escrito na história da salvação, capítulos antes, momento antes, pelo profeta Zacarias. Essa é uma hora especial, logo depois disso virá a Páscoa, logo depois disso virá o sacrifício. É uma data especial para nós cristãos, onde Jesus Cristo cumpre aquilo que Deus prometeu.
através de um dos seus profetas, homem de Deus que fala o que Deus manda para um povo que precisa ouvir. Data tão especial que Deus reserva este capítulo inteiro para falar daquilo que Jesus Cristo fez e vai fazer na história. Em primeiro lugar, a cena que lemos, onde Jesus Cristo entra montado em um jumentinho, e ali ele se revela no Antigo Testamento como o rei justo, o rei pobre e o rei desarmado. A cena é de pobreza, a cena é de justiça e a cena é de desarme. É o rei que vem salvar o seu povo na sua simplicidade, somente, unicamente, exclusivamente pelo poder do seu ser, Deus. E assim ele se revela a Israel, povo de Deus, Antigo Testamento. Segunda cena, continuando um pouco, não vamos falar sobre ela, do verso 12 ao 17, é a cena onde ele entra no templo, e ali ele destrui toda a hipocrisia de Israel, e diz: vocês estão fazendo desta casa, casa de comércio. E o mesmo rei justo agora conserta aquilo que está de errado no meio da adoração do povo de Deus. Do verso 18 ao verso 22, ele amaldiçoa Israel, porque eles não são mais aqueles que fazem frutos de justiça. E ele diz: essa árvore será cortada, será queimada, será destruída. Não há perfeição nesses homens que vivem segundo a seu próprio entender, rebeldes a Deus. Então é uma data extremamente especial na história da salvação. Quem é este? Diz o verso de número 10, que está dentro do texto que lemos. Ele é o profeta de Nazaré, já predito por Moisés em Deuteronômio 18, verso 15 e verso 18. Então ele é a comprovação de que a salvação vem de Nazaré, e dali viria o Messias, o Salvador, que traria para nós a possibilidade de sermos salvos. Sim, irmãos, quem é este? Quem é este? O texto vai nos dar 3 palavras interpretadas nesse texto. Elas propriamente não estão, mas elas fazem base da teologia da salvação nesse texto. A primeira palavra é autoridade, a capacidade que o Messias, Emanuel, tem de exercer poder. A segunda palavra é humildade, é a capacidade que o Messias, Emanuel, tem de submeter-se. E a terceira palavra é identidade, a capacidade que o Messias, Emanuel, tem de amar. Quem é este Jesus? É aquele que tem toda a autoridade, é aquele que é humilde e manso, e aquele que se identifica como o Salvador e Senhor. Você vai achar isso em primeiro lugar. A autoridade de Jesus é suficiente para depositarmos nele toda a nossa fé. Em primeiro lugar, a autoridade de Jesus é suficiente para depositarmos nossa fé nele, e toda a nossa fé está em Jesus, toda a nossa capacidade de crer está em Jesus. O único possível de trazer salvação é Jesus. Ele tem toda a autoridade, e não há nem salvação em nenhum outro homem, somente em Jesus Cristo, 100% Deus e 100% homem. Quem é este? É aquele que detém toda a autoridade. A igreja se queda, o povo de Deus se queda, o Antigo Testamento se queda, o Novo Testamento se queda, a igreja hoje se queda através da autoridade que Jesus Cristo tem sobre toda a terra e sobre toda a criação. Ele não é apenas uma manifestação profética, ele é o Rei justo, ele é o Rei que detém todo o poder.
segundo lugar, o texto vai nos dizer que o humilde Jesus é o único caminho que nos leva à salvação, é a maneira como nós vivemos. O humilde Jesus traça um caminho de submissão a Deus. Não seja como eu quero, mas seja como tu queres, para que a todo o seu povo veja. O caminho de salvação passa por um ato de submissão. E todo o Antigo Testamento vai nos dizer que o povo de Deus é rebelde. Ele não quer fazer aquilo que Deus o determinou. E o problema aqui, Antigo Testamento, é exatamente esse. Se rebelaram contra o caminho de salvação. E falaram, não, neste caminho nós não queremos trilhar. Nós queremos o rei justo, mas nós não queremos o rei pobre, e nós não queremos o rei desarmado. Nós queremos aquele que vai governar toda a nossa existência e vai fazer de nós poderosos aqui nesta terra e diante dos povos desta história. Não estamos preocupados com a eternidade, estamos preocupados com a nossa materialidade. E esse não é o Jesus da Bíblia. Esse não é o Jesus, rei justo, rei pobre e rei desarmado. Então a humildade passa a ser a característica maior do povo de Deus. Passa pelo nosso caráter. Nós não somos como o povo rebelde que no Antigo Testamento se voltou para Jesus de Nazaré, falaram, esse rei nós não queremos. Diz Tiago no capítulo 4, que Deus resiste aos soberbos, mas Ele só dá a sua graça aos humildes. E quem é este? É aquele que nos mostra o caminho da humildade. Esta é a porta estreita. Nem um pingo de glória para nós, só para Jesus. Nem um pingo de recurso para nós, só para Jesus. Nem um pingo de exaltação para nós, só para Jesus. Talvez seja esse o caminho mais complicado para o povo de Deus em nossa história. Nós gostamos de um pouco de glória. Nós gostamos de um pouco de exaltação. Nós gostamos de exercer o poder. Em mim está o poder. Terceiro lugar e último, a identidade de Jesus é revelada de caráter cristão plenamente dado à sua igreja pelo Espírito Santo até que ele volte. Terceiro lugar, a identidade de Jesus é revelada do caráter cristão. E nós podemos receber isso através do Espírito Santo até que Jesus Cristo volte. Jesus Cristo tem sua identidade revelada. Ele é o Messias. Nós somos a leitura dele no tempo presente. Nós estamos aqui vivendo plenamente o amor de Cristo Jesus, como cristãos que somos. Ele é o Salvador, mais do que a nossa capacidade de pecar. Jesus Cristo, na sua identidade maior, pode nos purificar de todos os pecados. Mas Ele também é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Ele também está acima de todas as coisas. Ele é o cabeça do corpo. Tomai e comei dele todos, diz a comunhão. Nós somos o corpo simplificado aqui, e Ele é o único cabeça, Jesus. A identidade de Jesus é revelada. O Messias agora é o Emanuel.
e é aquele que vem para cumprir e desvendar a nossa história de salvação no tempo presente. Somente Jesus poderá cumprir essa cena importante e única no caminho da nossa salvação. Queridos, sem caráter não há cristianismo. Não dá para vivermos uma vida cristã sem traçarmos o caráter identificativo com Jesus, sem nos submetermos à sua salvação e o seu senhorio. Termino. Em suma, queridos, a autoridade, toda autoridade me foi dada no céu e na terra de Jesus, Mateus capítulo 28. Não há uma gota de autoridade nesse mundo que não passe pela pessoa de Jesus. A humildade, através de um caminho de submissão. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, Mateus capítulo de número 11. E ele nos dá algo para aprendermos. E se há algo para nós aprendermos aqui nessa igreja, nesse povo, nesse tempo presente, é o caminho da humildade. Porque para roubar a glória de Deus já existe muita gente. Esse é o único caminho que nos leva à salvação. A identidade expressa no amor de Cristo Jesus. Nisto conhecerão todos os que são os meus discípulos, se tiverdes amor um para com os outros. João capítulo 13. E não tem como fugir desta palavra, como muitos teólogos do tempo presente querem tirar e descaracterizar Jesus como aquele que amou, e amou a cada um de nós, dando a sua vida por nós, indo até a cruz, sofrendo suas agruras. Um pouquinho para frente desse texto, a gente vai ver isso no próximo domingo. Mas a história da salvação na identificação de Jesus nos dá um caminho certo. Ele tem toda a autoridade, ele é perfeitamente humilde e ele se identifica com o Pai na expressão maior do seu amor. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.